dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para honrar e glorificar o nome poderoso do nosso Deus, para cultuar o nosso Deus aí, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele tem providenciado para as nossas vidas, né? O ar que nós estamos aqui respirando, a temperatura adequada para que nós possamos viver nessa terra, os alimentos, né? Mas principalmente Ele proveu através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa salvação. E por isso nós estamos aqui para agradecer ao Senhor Jesus, para agradecer a esse Deus maravilhoso, para manifestar a nossa fé, a nossa gratidão e que nós, assim como Ele morreu por nós, que nós agora vivemos para Ele. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença, pedindo ao Senhor nesse momento que nos purifique, que nos capacite, para que nós possamos glorificar, exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, meu Deus, toma a direção desse culto, de tudo aquilo que será feito, de cada palavra, de cada louvor, de cada atividade. Abençoa, meu Deus, abençoa este lar que já está participando conosco, esta pessoa, Pai, toma nas Tuas mãos a sua vida, meu Deus, aquelas que estão em deslocamento, aquelas que estão trabalhando, aonde quer que esteja, este familiar, esta pessoa querida, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, meu Deus, nós entregamos a direção deste culto ao Teu Espírito Santo. Oh, meu Deus, dirija todas as coisas, fala aos nossos corações, revela a Tua vontade, Pai, que nós possamos também no dia de hoje participar da ceia do Senhor. Assim, meu Deus, nos prepara para que todos possam participar devidamente do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, é o que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Hoje é a ceia do Senhor. Então o nosso culto, ele, vai ter uma palavra e logo após nós teremos a ceia do Senhor. E domingo que vem o culto, ele se realizará o Senhor na parte da noite, no início da noite, às 18 horas. Então você está convidado, excepcionalmente, no domingo que vem, o culto será às 18 horas, retornando ao seu horário normal no próximo domingo. Então hoje, domingo, dia 17, nós estamos aqui 8 horas, 8h30 da manhã. Dia 24, nós estaremos às 18 horas, 6 horas da noite. E depois nós voltamos no dia 31 de março, às 8h30 da manhã. Glória a Deus, o culto a esse Deus maravilhoso. E nós vamos começar o culto de hoje, a Santa Ceia. Nós começamos o culto louvando a Deus. Mas antes eu quero dar um bom dia aos irmãos que já estão aqui presentes, Nosso irmão Luiz Fernando, nossa irmã Maria Cristina, nosso irmão Miguel, a irmã Wanda que está aqui comigo, e você que vai participar aí através do Instagram, do YouTube, do Facebook, do WhatsApp, seja qual for a plataforma. Um bom dia, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo aí. Vamos cultuar o nosso Deus. E qual hino nós vamos louvar o nosso Deus agora? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 39 da Harpa Cristã.
Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado tem maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero convidar os irmãos agora, vamos compartilhar a palavra de Deus nesse domingo de Santa Ceia, abrindo as suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 10 e versículo de número 19. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 19. Enquanto os irmãos vão aí localizando a palavra, eu vou orar a Deus pedindo sabedoria e direção. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo me ensinando, me fazendo lembrar, trazendo uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus.
Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos aí ler essa passagem, de Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Nós vamos até o versículo de número 25. Hebreus, capítulo 10, versículo 19, e nós iremos até o 25. Tem um subtítulo aqui, na Almeida Revista e Atualizada, diz assim: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Começamos a palavra assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas práticas. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Glória a Deus, Essa é a palavra do Senhor aqui, desse dia para nós, A palavra que vem aí do trono da graça de Deus, para trazer conforto, direção, conserto, à igreja, a cada um de nós aí. Deus vai falar aos nossos corações neste dia. E no versículo 19 ele começa falando assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Então, o que ele está falando aqui? É desse acesso que agora nós temos diante de Deus, através da obra feita pelo Senhor Jesus. E que nós não devemos entrar com dúvidas, com medos, com receios, mas firmes, com coragem, com determinação, sabendo que Deus ele vai ouvir a nossa oração. Antigamente, somente os sumos sacerdotes poderiam entrar, e só tinha um, por cada época, poderiam entrar ali no Santo dos Santos para interceder pelo povo. Hoje, nós temos um sumo sacerdote que é perfeito e ele pode operar simultaneamente em todas as vidas espalhadas por essa terra. Ou seja, se todos os joelhos se dobrarem agora em oração e falarem com ele, ele vai escutar a todos ao mesmo tempo, vai entender o que cada um está falando e, é claro, vai trazer a cada um uma resposta segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, a pessoa que crê, o cristão, ele não entra na presença de Deus com receio, com medo, com dúvida, achando que ele não vai ouvir, achando que ele não pode responder. Não, ele entra com convicção. Ele sabe a obra que o Senhor Jesus fez por ele. Ele reconhece esta obra e que ele tem ali, assim como o povo judeu sabia que o sumo sacerdote imperfeito, comedor de arroz, de feijão como cada um de nós, ele era o único que tinha acesso ali ao Santo dos Santos para interceder pelo povo. E ali a restrição geográfica, a restrição daquele povo que estava ali próximo, mas ele era o único que podia. Agora nós temos um sumo sacerdote perfeito, que não tem limitações,
que pode entrar diante da presença de Deus, e Ele está na presença de Deus, e Ele é Deus, e interceder por nós, porque Ele pagou esse preço. Aí, continuando aqui no versículo de número 20, né, diz assim a palavra: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, o véu era aquilo que separava, né, o santo dos santos, o lugar onde poderia somente o sumo sacerdote interceder, do lugar onde os outros sacerdotes, as outras pessoas que poderiam trabalhar no templo, podiam ficar. Mas o Senhor Jesus, Ele substitui, Ele simplesmente elimina esse véu, Ele retira esse véu do templo. Ele é rasgado no momento em que Ele é crucificado, e aí nós passamos a ter esse acesso. Olha, a simbologia importante, né? E não só a simbologia, o fato consumado que nos dá o direito de acesso a Deus. Olha como isso é importante, né? Este véu rasgado foi aquela carne que foi rasgada lá na cruz, que foi surrada, espancada, sofreu todos os tipos de atrocidades pelos nossos pecados, né? Ele pagou ali pelos nossos pecados, pelo pecado original, né, cometido pelo Adão, e pelos pecados que nós continuamos a fazer depois de Adão. Então, ali o Senhor Jesus, Ele pagou. Aquele véu que foi rasgado simbolizava o final daquela antiga aliança, daquela aliança em que eram necessários que sangue de bodes, que sangue de bois, que sangue de animais fossem oferecidos para que apenas os pecados eles fossem cobertos. Mas pela nova aliança, aliança feita pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus, eles não são apenas cobertos, eles são retirados, eles são eliminados. É o poder de Deus operando aí na vida daquele que crê, na vida daquele que se entrega nas mãos do Senhor Jesus. E ele continua essa mensagem aqui maravilhosa para nós. No versículo 21, ele diz assim: e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, esse grande sacerdote que nós temos hoje é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele não está aqui nesse momento para julgar ninguém. A gente vê muitas pessoas aí se colocando na posição de juiz, condenando as outras pessoas, lançando as pessoas no inferno, quando na verdade o que nós precisamos fazer é pregar o Senhor Jesus, esse sumo sacerdote, esse Salvador, aquele que tem o poder para perdoar os pecados e também retirar a culpa e nos dar uma novidade de vida. É esse Senhor Jesus que precisa ser pregado, falado às pessoas, mostrado a essa terra, esse mundo que está aí se perdendo. Nós estamos vendo aí guerras, nós estamos vendo injustiças, mentiras, né? Uma série de coisas aí mostrando a intensificação da iniquidade por toda a terra. Nós podemos ver isso com os nossos olhos, nós podemos ver a transformação no comportamento das pessoas que cada vez mais têm uma aversão aos padrões divinos, cada vez mais se voltam contra Deus, cada vez mais se voltam contra as coisas de Deus nessa terra. Então, é momento de se falar desse sumo sacerdote, desse sacerdote perfeito, o sacerdote de nossas almas, o nosso advogado, aquele que tem o poder para nos salvar, aquele que tem o poder para nos perdoar, para nos dar a vida eterna. Por isso, quando o cristão ele se aproxima do Senhor Jesus, ele tem que ter um coração sincero, não um coração arrogante, não um coração prepotente,
que se acha infalível, e é aquele que acha que nunca erra, é aquele que acha que é melhor do que os outros. Não, nós devemos reconhecer as nossas fraquezas, nós devemos reconhecer a nossa dependência de Deus e também, além disso, temos que ter a plena certeza da nossa fé, a fé em Deus, a fé fundamentada no Senhor Jesus, para que nós possamos chegar ali e alcançar uma resposta de Deus. Uma pessoa que se apresenta diante de Deus sem fé, pessoa que se apresenta diante de Deus com dúvida de que Ele existe, ou de que Ele pode responder aquilo que está sendo colocado diante dele, ela não espera que vá receber de Deus alguma coisa. É preciso então que tenha a plena certeza de fé. E como vem essa fé, irmãos? Como que essa fé pode chegar aos nossos corações? A fé é a certeza daquilo que nós não estamos vendo ainda, daquilo que ainda não existe. É essa convicção que nós temos sobre estas coisas, aquilo que a palavra de Deus é revelado para nós. E ela vem por ouvir essa palavra, para que nós possamos ouvir a palavra e ela entra no nosso coração e ela produz fé. Então, aquilo que é impossível, aquilo que ainda não é visível, para nós já é possível. Ainda que nós não estejamos vendo, nós já estamos crendo que aquilo ali está acontecendo, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas. E ele diz também, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, duas coisas, né? A mente e o corpo precisam estar transformados. Então, é impossível que alguém que tenha um encontro com Deus, que tenha um encontro com o Senhor Jesus, que tenha o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, que se arrependeu dos seus pecados, que pediu perdão, também não deixe os seus pecados, também não mude a sua forma de pensar, também não mude a sua forma de agir. É impossível que a pessoa permaneça do mesmo jeito, porque quando Deus entra na vida de uma pessoa, quando o Senhor Jesus entra na vida de uma pessoa, há uma transformação, e é uma transformação muito grande. Quando ele faz aquele milagre em Caná, isso pode também representar a transformação, a água que foi transformada no melhor vinho. Isso também é aquela pessoa que não queria nada com Deus, é aquela pessoa que vivia para satisfazer os seus prazeres que desagradavam a Deus, seus prazeres impuros, mas que quando ela tem um encontro com Deus, quando ela recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nasce dela um desejo de obedecer a Deus. Esse desejo que nasce dela não vem da carne, não vem da vontade humana, mas ele vem pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que transforma os nossos corações e coloca em nós essa vontade de mudar, esse desejo de mudar, e não só a vontade, o desejo, a mudança da disposição mental, mas também o poder para efetuar isso. Então, tanto o querer como o efetuar vem da parte do Espírito Santo de Deus. Por isso, é necessário que a pessoa ela dependa de Deus, ela dependa do Senhor Jesus, ela fique na direção do Espírito Santo de Deus. É uma coisa muito maravilhosa, né? Essa palavra traz para a gente aí, mostrando como nós possamos nos aproximar de Deus com a nossa consciência pura, a mente lavada através do Espírito Santo. No versículo 23 ele diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Essa confissão da esperança é a nossa confissão de fé. Senhor Jesus, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que tem o poder não só para nos perdoar, mas também para nos salvar, mas mais do que isso, para nos dar uma vida eterna, tendo a certeza que o nosso prêmio não está nessa terra,
mas o nosso prêmio está na eternidade. E isso sem vacilar, porque muitas pessoas, quando elas enfrentam adversidades nas suas vidas, lutas, problemas familiares, financeiros, saúde, relacionamentos, seja quais forem, elas tendem a se afastar de Deus. Elas tendem a se afastar da sua congregação, da sua igreja, né? Ela culpa, né, o irmão, ela culpa o pastor, ela culpa a igreja, ela culpa Deus, ela culpa até o Senhor Jesus, né? E isso não pode, né? Não deve acontecer. E se por acaso a pessoa estiver numa situação assim, arrependa-se, se conserte com Deus. A falha não vem de Deus. Os problemas que estão acontecendo nessa terra e até os problemas que acontecem na vida de cada um não são culpa de Deus, mas foram as próprias decisões humanas, as decisões que os homens tomaram, que a humanidade tomou, é que levaram a estes problemas. Jesus, ele é a solução, ele não é a parte do problema, mas ele veio para solucionar, para que todo aquele que nele crê possa ter a vida eterna. E isso que nós devemos confessar. No mundo em que a zombaria, no mundo em que as pessoas já começam a ridicularizar, né? Sempre fizeram isso, mas agora está intensificando, né? As pessoas que creem em Deus, as pessoas que creem no Senhor Jesus, no mundo que as pessoas estão já, em alguns países, já criminalizam, né, a fé em Deus, a fé no Senhor Jesus. Tem países que você não pode falar, você pode até morrer, você pode ser preso, você pode sofrer uma série de sanções se você falar do Senhor Jesus, se você falar de Deus. E isso vem se intensificando. O ódio ao Senhor Jesus, o ódio a Deus, o ódio se manifesta através do ataque às igrejas, ataques gratuitos. Pessoas que nunca botaram um pé na igreja falam ali de pastores, falam de igrejas, falam de coisas que não se conhecem, e elas não sabem que nesse momento elas estão se levantando ali, não é contra pastores, não é contra a igreja, é contra o próprio Deus, porque a igreja, com todas as imperfeições, por conta da sua humanidade, ela é a representante de Deus aqui nessa terra. É a igreja que representa, o cabeça da igreja, ele é o Senhor Jesus. Então, irmãos, não desanime, ainda que você esteja sendo aí motivo de chacota no meio que você vive, talvez você seja o único, um dos únicos que crê no Senhor Jesus, que seja cristão, mas não vacile, não desanime, mantenha sua fé. Lembre que quem fez a promessa não foi homem, não foi comedor de arroz e feijão, mas foi o Senhor Jesus, que é Deus. Ele tem a sua humanidade, mas uma humanidade perfeita, sem pecado. Então ele é fiel para cumprir a promessa que fez você. Mas essa pessoa que te ataca, essa pessoa que debocha de você, essa pessoa que te acusa, ela precisa se converter também. Ela não tem poder para fazer nada sobre a sua vida, talvez sobre o seu corpo, talvez sobre alguma coisa no seu trabalho, talvez sobre alguma coisa no meio social em que vocês estão inseridos, mas ela não tem poder para lançar a tua alma no inferno. Ela não tem poder para tirar a tua salvação. Ela não tem esse poder. Somente o Senhor Jesus tem esse poder. Então se mantenha firme. Não olhe para essas adversidades. Não olhe para esses problemas como seja um obstáculo para tu permanecer na fé no Senhor Jesus. Pelo contrário, eles sejam estímulos. Como disse Paulo, que bom ter sido achado digno de sofrer por causa do Senhor Jesus. Então, continue na sua luta, na sua caminhada, lembrando que muitas vezes nós sofremos, nós passamos por lutas, nós passamos por dificuldades, por decisões erradas que nós mesmos tomamos, por atitudes erradas, por falta de cuidados, por não consultar a Deus em coisas importantes, né? E se você também está passando por uma situação dessa, não se desespere.
peça perdão a Deus, peça direção a Deus, peça a Ele para te ajudar a resolver essa questão, peça a Ele para ajudar a resolver esse problema, porque nós temos um Deus misericordioso e nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós diante desse Deus. Então, se você vai, puxa, eu estou sofrendo, mas eu reconheço agora Deus tocou no meu coração que a causa deste meu sofrimento foi porque eu mesmo tomei uma decisão errada, eu mesmo tomei uma atitude que eu não deveria ter tomado, eu não pesei os meus atos naquela hora. Então, agora é hora de você fazer um concerto com Deus, agora é hora de você rever essa situação e seguir na presença de Deus, independente das circunstâncias, e enfrentar essa situação, mas enfrentar com o Senhor Jesus, enfrentar com a presença de Deus, crendo que Ele pode te dar o alívio, o refrigério e até a vitória, a transformação desta situação em nome do Senhor Jesus. Então não desista, porque Deus Ele opera aqui nessa terra também, mas é necessário que nós tenhamos fé e sejamos perseverantes, porque Ele opera para que o nome dEle seja glorificado, para que olhem para você e digam, viu a situação que ele estava, como que ele conseguiu sair daquela situação, e a pessoa vai pensar, puxa, mas o Deus dele é Deus, Ele tem poder, esse Deus dele tem poderoso, e ela vai começar a te pedir oração, e ela vai começar a te pedir conselho, e daqui a pouco você convida ela, você leva ela para ouvir a palavra, você leva ela à presença de Deus, e quem sabe, a partir desse momento, você ali é um instrumento de Deus para que através do Espírito Santo uma alma seja ganha para o Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? De ter essa convicção. Então, no meio da turbulência desse mundo, não desista, permaneça firme, pregando a mensagem da fé, a mensagem da salvação, ainda que tudo esteja desabando ao teu redor, ainda que pareça que o chão esteja saindo debaixo dos teus pés, ainda que pareça que uma grande onda esteja vindo contra você, permaneça firme na fé no nome do Senhor Jesus. Então, no versículo 24, ele vai dizer assim: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, uma recomendação importante, irmãos: não deixar de congregar. Interessante, né? E hoje mais se vê em redes sociais, e nós estamos em uma agora nesse momento, ainda bem, também a gente vê coisas boas, pregações, palavra de Deus, ensinamentos, né? Coisas científicas interessantes, tem coisas boas, né? É só procurar que a pessoa acha. Mas a gente vê muita gente falando aí que não vai à igreja, que não precisa da igreja, que não deve congregar, que a igreja é isso, e que é aquilo outro. Vocês viram o que está escrito aí na Bíblia de vocês? Não deixemos de congregar-nos. E tem as razões para que nós possamos cuidar uns dos outros, para que nós possamos estimular uns aos outros. É por isso que existe a igreja. O ser humano é um ser relacional e também ele é influenciável. Então, se a pessoa não está congregando, ela está inserida em outros meios sociais. E quem vai influenciar ela não é a igreja, não são os irmãos, não são os obreiros que estão ali fazendo a obra de Deus, mas é o meio social que ela está inserido, que muitas vezes é um meio que se volta contra Deus. É o meio que, mesmo de uma forma dissimulada, vai afastando Deus das pessoas. É aquela questão do que tem, é aquela questão não tem nada demais. E vão alterando a palavra de Deus, e vão tendo comportamentos que Deus não aprova, e vão aceitando coisas que a palavra de Deus abomina. O que era abominação para Deus,
lá em Gênesis, continua sendo abominação hoje. A lei moral, ela não foi abolida, ela foi aperfeiçoada. Jesus disse que ele não veio revogar a lei, mas ele veio dar a ela um sentido perfeito. Tanto é que ele diz que na lei de Moisés, no Torá, se a pessoa fosse pega no ato de adultério, a pessoa tivesse ali 3 testemunhas, 2 a 3 testemunhas, aí ela seria morta, ela seria apedrejada, o homem e a mulher, né? Os dois seriam apedrejados. Então seria o adultério. Já Jesus, ele fala o seguinte, o Senhor Jesus, ele diz, se a pessoa olhar para outra com uma intenção de cometer o adultério, de cometer o pecado, ela já está em pecado. Olha como vem um sentido até mais duro, mais pesado, né? Só que agora ninguém vai pegar pedra para atacar pedra em ninguém, né, irmãos? Aí também a palavra de Deus, ela não permite que nós façamos esse tipo de coisa, porque hoje a morte é uma morte o quê? Espiritual, é um afastamento de Deus. E se alguém está numa situação desta hoje, se reconcilie com Deus, coloca o joelho, deixa, né? Não, eu vou amanhã, eu vou pedir perdão para hoje, para amanhã. Não existe isso, né? O arrependimento, ele implica também em se deixar a prática do erro. Se você se arrependeu, você tem que deixar a prática. Então, se reconcilie com Deus. Os braços do Senhor Jesus, eles estão abertos. Deus, ele fala, a minha mão não está encolhida para que eu não possa ajudar, nem os meus ouvidos estão surdos para que eu não possa ouvir. Então Deus, ele está pronto para ouvir essa oração. Igreja é lugar de congregar, de aprender a palavra do Senhor, de compartilhar a palavra do Senhor, de recebermos a correção. Quantas vezes nós não estamos numa atitude errada, num pensamento errado, guardando mágoa, ressentimento, e vem aquela palavra forte, e faz com que nós reconheçamos o nosso erro, e nós nos consertamos com Deus, e nós mudamos o nosso proceder para aquela situação ou para aquela pessoa, porque veio aquela manifestação, veio aquela palavra e nós recebemos, né? A carapuça, ela foi sobre encomenda, sobre medida, e nós naquele momento falamos, sim, meu Deus, eu estou errado nesse momento, nessa situação, nesse problema, eu estou errado com aquela pessoa e eu preciso me consertar. É através da igreja, porque o homem, é a tendência do homem, e o homem aqui é o homem, a mulher, a pessoa humana, a tendência é ser orgulhoso, é nos acharmos melhor do que os outros, é nos acharmos mais perfeitos do que os outros. Quando nós nos afastamos de Deus, isso é o que realça mais. Então a pessoa fala, eu não preciso da igreja, quando eu entro na igreja, eu sou uma celebridade e todo mundo fica olhando para mim. Se você se converteu, a celebridade na sua vida é o Senhor Jesus. Se você se converteu de verdade, você vai deixar suas velhas práticas, porque você encontrou um tesouro mais valioso, que é o Senhor Jesus. Então, pessoas que ficam aí se exaltando, se achando a última Coca-Cola do deserto e desprezando o Senhor Jesus. E quando você despreza o congregar, ao estar numa igreja, ao estar buscando a Deus, você está desprezando o próprio Deus, porque foi Ele que estabeleceu a igreja, foi Ele que falou que sobre aquela pedra, aquela afirmação que Pedro estava falando, Ele iria fundamentar a igreja, e depois Ele, através dos apóstolos, Ele regulamentou a igreja, foi instituído ali os diáconos, os pastores, os mestres, os profetas, todo o corpo de obreiros da igreja, todo o corpo de membros da igreja, para que a igreja pudesse funcionar. Então, você se converteu de verdade? Então você tem que ter uma igreja, você tem que ter um pastor, você tem que ter alguém que está te admoestando ali, você está se aconselhando, você está recebendo a palavra de Deus. Não existe igreja do eu sozinho. A igreja é onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, é onde você se reúne com 2, 3 mil.
nome do Senhor Jesus. Então, busque uma igreja. Cuidado que Satanás está aí usando a boca de muita gente, né? Estou dizendo que a pessoa é Satanás, não, ela não é não. E nós vamos orar para que essas pessoas se convertam. Mas ele usa sim, ele sabe que ele usa para afastar as pessoas de Deus. E como ele afasta as pessoas de Deus? Afasta da igreja. Ela não vai ouvir palavra, ela não vai congregar, ela não vai ver o seu erro, não vai ter um irmão que vai falar com ela, né, com sabedoria, para explicar para ela o que está acontecendo. Então o que vai acontecer é isso. É por isso que Satanás ele vai colocando essas sutilezas, e as redes sociais estão cheias de pessoas assim, pessoas que nunca se converteram de verdade, pessoas que um dia estiveram na igreja, mas olharam apenas para a parte humana, e a parte humana da igreja, ninguém se engana, ela é falha, porque ela é feita por humanos. Nós temos que olhar para o cabeça da igreja, para aquele que instituiu a igreja. Ele sim é perfeito. Agora me diga, será que esse mundo é melhor do que a igreja? As coisas que esse mundo ensina, as coisas que esse mundo prega, será que é melhor do que estar numa igreja congregando? Seja qual for essa igreja, desde que ela pregue o Evangelho do Senhor Jesus, desde que ela pregue a palavra de Deus, desde que ela seja uma igreja idônea, né? Eu sei que tem coisas aí que a gente deve olhar, a gente deve pedir direção do Espírito Santo. Ninguém está falando para você entrar em qualquer buraco que se chama igreja, não. Mas entrar na igreja realmente, onde o Senhor Jesus ele é pregado, onde existe responsabilidade, onde os obreiros são pessoas sérias que levam o Evangelho a sério. Como que eu vou fazer isso? Como tudo que deve ser feito em nossas vidas, irmãos, debaixo de oração. Até isso, para escolher um lugar para você, e até para você sair do lugar que você está. O lugar que eu estou não é uma igreja, né? Está meio estranho, né? Depois que eu vi essa pregação, eu vi que eu não estou numa igreja, eu estou, né, num lugar que está enganando aí, está me enganando as pessoas. Ora, o que você faz? Ora a Deus primeiro, não sai não, calma, Deus vai te dirigir. Depois de você orar a Deus, tenha certeza que Ele vai te dirigir no lugar certinho, para você ouvir a palavra, para você ser admoestado, para você ser enriquecido pelo poder do Espírito Santo, para você ser fortalecido por Deus. Então, é na igreja que nós somos fortalecidos para obedecer a Deus. A gente precisa entender o seguinte, irmãos: se Jesus Cristo, Ele morreu por nós, nós agora temos que viver para Ele. É isso que é a nossa vida. Então, esses ensinamentos, essas repreensões, elas devem ser intensificadas através da igreja, porque o dia, está vendo que botou um dia com um D maiúsculo, é o dia do Senhor, o dia em que Deus vai estabelecer o juízo sobre a terra, está se aproximando. Então a igreja, ela precisa estar convicta na fé. Congregue, esteja com os irmãos, esteja lá com o seu pastor, esteja na sua igreja, pregue o Evangelho, e não se abale com as pessoas que vão estar debochando ou até mesmo se levantando contra você. Maior é aquele que está contigo do que aquele que está contra você. Que Deus, Ele tenha te abençoado aí através dessa palavra, Ele tenha falado do seu coração através dessa palavra, em nome do Senhor Jesus. E eu agora vou passar aí a palavra para o nosso irmão Luiz, né, para que ele faça aí as devidas colocações de acordo com o Espírito Santo. Amém, pastor Aguilar. Eu vou ressaltar algumas coisas. Enquanto o senhor falava, eu até peguei aqui a Bíblia, né, e vi uma introdução que eu achei interessante. É que essa carta, né, que aqui diz que o autor é desconhecido, né, ela foi escrita pelos hebreus, né, que haviam se convertido ao cristianismo, e que já naquela época, né, como o senhor mencionou aí na sua pregação, já havia perseguição. E a perseguição era tanta que eles estavam querendo desistir da fé, como aqui está falando, né, e voltar ao judaísmo.
Então, eu vou colocar 3 coisas aqui que o senhor falou que eu achei muito importante. Primeiro, quando o Senhor explicou e esclareceu que o rasgar do véu nada mais foi do que rasgar, aqui é quando foi rasgada a carne de Jesus Cristo. Ou seja, é o início, né, do desmonte da separação de Deus. Ou seja, nesse momento, Jesus, o sacerdote ser humano, é afastado e entra o sacerdote eterno, que é Jesus Cristo, que é o verdadeiro sacerdote, né? E isso significa o quê? Qual o significado disso? É o que Paulo vem dizendo aqui um pouco atrás. É o fim do paradigma do sacrifício de sangue de animais, porque o verdadeiro sacrifício já era Jesus Cristo. Ou seja, isso indica, isso mostra, embora eles nunca tenham aceitado, isso indica, isso mostra, isso revela o fim do judaísmo e o início do cristianismo, que é o verdadeiro sacerdote. Tanto é que hoje em dia nós vemos, não é? Hoje em dia a gente vê as sinagogas e tudo mais, que os judeus vão lá, congregam, não sei o que lá, mas cadê o sangue? Não é? Cadê o sangue dos sacrifícios? Cadê os holocaustos? Não existem mais. Não é? Então é isso que como é que se diz, que ficou claro aqui, não é? Então essa carta foi uma carta de encorajamento. Olha, o que prometeu, cumpriu. Muitos dos que leram essa carta, embora já com certa idade, viram Jesus subir ao céu. Entendeu? Então, é muito importante. E por fim ficou, Jesus é o sumo sacerdote e o início da era cristã. É lógico que o senhor aqui, né, colocou outras coisas, a verdadeira igreja, de congregação e tudo mais, não é? Mas nós percebemos que o linguajar dessa carta, ele usa aquele linguajar de sacerdote, santo dos santos, porque o homem comum, que não era judeu, como é que chama mesmo, pastor? O gentio. O gentio. O gentio não sabia de nada disso, se sabia, não entendia nem porquê. Entendeu? Então isso é que é muito importante. Isso também mostra a rebeldia do ser humano, né? Que tem cristão também que é rebelde, né? Que pensa que é cristão, que tem suas próprias opiniões, seus próprios conceitos. Mas aí eu não vou sair. Então, pastor, era o que eu tinha a falar. Eu devolvo a palavra ao senhor, para o senhor que achar necessário fazer as suas correções, e agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, e pedir para que ele abençoe a tudo e lhe oriente muito bem em tudo que ele pôs nas suas mãos para o senhor cuidar nessa terra. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí, irmão. A colocação só assim, só somando um pouquinho, que o Hebreus, como o irmão falou aí, é como se fosse o Levítico, né, do Novo Testamento, né? É ele que vem estabelecendo aí a nova aliança. Ele vai esclarecendo a nova aliança, fazendo uma analogia com a antiga aliança, para que a gente possa compreender essa transição entre a antiga e a nova aliança. Muito importante a gente entender porque ela alimenta a nossa fé, né? Dá o sentido da fé cristã, né? O que é ser cristão? Por que eu sou cristão, né? Porque eu creio no Senhor Jesus, porque eu creio na salvação. Então isso é muito importante para nós, né? Para solidificar a nossa fé e também para que nós possamos levar essa fé até as demais pessoas e elas possam compreender, claro, com a iluminação sempre do Espírito Santo de Deus, né? Glória a Deus por isso. Vamos então, nesse momento, orar a Deus. Nós vamos preparar agora para a Santa Ceia do Senhor, como nós avisamos aí, né? Semana passada, semana retrasada também. Hoje, você que separou aí o seu pão, o seu suco de uva, você que já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que já está congregando aí
né? Já foi batizado, está congregando na igreja, então você pode participar aí da ceia do Senhor, né? Do suco de uva representando o sangue, do pão representando o corpo dele. Você pode sim participar da Santa Ceia do Senhor. E nós vamos orar agora, né? Porque a palavra de Deus ela é bem clara no sentido da Santa Ceia, de que nós devemos estar numa comunhão com Deus no momento em que a gente participa da Santa Ceia, da Santa Ceia do Senhor. O que diz a palavra de Deus a respeito disso, né? Assim diz em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí no 28 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Então, é necessário que, nesse momento, nós façamos esse autoexame. Tá? Então, vamos orar agora. E se tiver algum impedimento, alguma coisa, alguma raiz de amargura, alguma coisa que está aí no seu coração ainda, que não foi confessado, né? E que você precisa consertar com Deus, esta é a oportunidade, você que vai participar aí da ceia do Senhor. Então, a ordem é: examine-se a si mesmo, né? E a partir desse momento, faça o conserto e participe da ceia do Senhor. Glória a Deus. Então, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, num momento muito sublime, muito solene, de muita reverência, que é participar da ordenança que o Senhor Jesus nos deixou. Só deixou duas: batismo e Santa Ceia. E a Santa Ceia que representa a crucificação, que representa o sangue que foi derramado pelos nossos pecados, o corpo que sofreu pelos nossos pecados, mas representa também o Cristo ressuscitado que nos salvou, que nos perdoou. E isso o Senhor nos ordenou que fizéssemos até que o Senhor volte. Então, nós queremos participar de forma digna, participar discernindo o corpo e o sangue. Meu Deus, se existe em nossos corações uma raiz de amargura, um pecado não confessado, não perdoado, se existe aí nesse momento algum impedimento para que esta pessoa possa participar da Santa Ceia, eu junto a minha fé, com a fé de todos que estão orando neste momento, meu Deus, pedindo ao Senhor que nos perdoe, nos purifique, nos capacite, para que nós possamos, ó Pai, participar da Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, ouve agora, meu Deus, esta pessoa que está falando com o Senhor, esse coração que está agora se derramando diante do teu altar, pedindo o perdão, fazendo o conserto, abrindo o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, que todos aqueles que discernem o corpo de Cristo, que já estão aí batizados, que estão congregando, meu Pai, possam participar dignamente do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Deus.
na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos fazer mais um louvor ao nosso Deus. Qual é o hino? 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus maravilhoso, né? E nesse momento nós vamos preparar os elementos da Santa Ceia. Pega aí o pão, o suco de uva. Vamos apresentar a Deus agora. Vamos consagrar esses elementos da Santa Ceia ao Senhor nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Então pega aí o seu pão, o seu suco de uva. Você que ainda não se batizou, você ainda que não pode discernir o que é o corpo e o sangue do Senhor Jesus, né? Que ainda não está congregando, você também entra em oração, né? Você entra em oração conosco, né? Você vai ser abençoado aí pela sua obediência, pela sua fé, pela sua perseverança. Vamos orar a Deus agora. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estão os elementos da Santa Ceia. O pão representando a
carne do nosso Senhor Jesus e o sangue representando a nova aliança, o sangue do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, eu apresento a Ti a todos os elementos agora, aonde quer que eles estejam sendo apresentados, seja o Senhor consagrando, seja o Senhor derramando aí, Pai, o Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Nós fazemos em memória, meu Deus, um símbolo daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, mas que pela fé seja o Senhor abençoando a cada um que está obedecendo esta ordenança, no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos ver aqui uma passagem em Coríntios sobre esse momento da Santa Ceia. Ainda no capítulo 11, da primeira epístola aos Coríntios, versículo 23, o apóstolo Paulo ele diz assim: porque eu recebi do Senhor, porque também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, nesse momento, receba o corpo de Cristo, receba aí o pão e apresente a Deus: Senhor, aqui estamos obedecendo esta ordenança. Esse pão representa o corpo do nosso Senhor Jesus, que foi dado por nós, que sofreu por nós, o véu que foi rasgado para que uma nova aliança ela fosse estabelecida. Meu Deus, nós cremos e por isso obedecemos. E queremos agora, como o Senhor Jesus disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Senhor Jesus, nós queremos sim ter parte contigo, comunhão contigo, e é em obediência, é em fé, é em reverência que nós aqui com muita alegria obedecemos. Participe agora do corpo do Senhor Jesus e coma do pão. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, poderoso Deus. No versículo 25, o apóstolo Paulo ele continua dizendo: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, receba aí o sangue do Senhor Jesus. Receba o sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Presente aí, levante a presente aí. Senhor, meu Deus, aqui está o sangue do Cordeiro, o sangue do Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito obrigado, Senhor Jesus. Este sangue representa a nova aliança, a salvação, o perdão, a vida eterna na Tua presença, o corpo renovado, regenerado, incorruptível que o Senhor nos deu. Nós cremos pela fé que já o recebemos e assim vivemos por Ele, por Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu por nós, mas o Senhor ressuscitou, e assim como o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitará a todos aqueles que creem. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Participe agora do sangue do Senhor Jesus
Beba do suco de uva. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais esta oportunidade de estarmos aqui, cumprindo esta ordenança que o Senhor nos deixou, com muito amor, com muita reverência, com muita alegria, esse momento solene. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre todos aqueles que obedeceram participando e aqueles que participaram do culto, que ainda não podem, por questão de consciência, por questão de obediência à palavra, participar. Mas que todos sejam abençoados no nome do Senhor Jesus. Que seja o Senhor cuidando de cada um no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito bom participar da ceia do Senhor. E nós fazemos isso aqui mensalmente. Tem igreja que faz toda semana, né? Tem igreja que faz 15 dias. Nós fazemos aqui mensalmente, né? Para recordar aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, que foi uma ordenança que Ele nos deixou. Nesse momento, eu quero convidar a igreja à oração. Esse é o momento que nós colocamos, né, diante de Deus as nossas vidas, né? Talvez você esteja passando por situações difíceis, problemas familiares, problemas conjugais, relacionamento, problemas financeiros, saúde, uma série de coisas pode, né, acontecer em nossas vidas. E só Deus, só o Senhor Jesus sabe como está a vida de cada um de nós. Então, coloque diante de Deus a sua vida, a vida espiritual, sempre em primeiro lugar, mas também todas as coisas. Aquilo que você diz, não dá para me resolver, está acima das minhas forças, está acima das minhas capacidades, possibilidades. Coloca diante de Deus agora, em nome do Senhor Jesus. O nosso irmão Luiz, ele vai orar, ele vai interceder, vai colocar aí a oração dirigida pelo Espírito Santo, geral, como ele sempre faz, e cada um dos irmãos vai estar aí orando também, colocando diante de Deus as suas necessidades, os seus problemas, as suas lutas, né? Cada um de vocês que está aí participando do culto, cada um de vocês aí, coloque diante de Deus. Lembre-se, entra com intrepidez, entra com coragem, entra com fé, que Deus, Ele não somente está ouvindo, mas que através do Senhor Jesus, Ele tem poder para nos responder. Glória a Deus. Irmão Luiz, irmão, está com a palavra e a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Então vamos continuar nessa ligação, né, ligados a Cristo, né? E cada um vai colocar, como o senhor já falou, né, pastor, diante de Deus, suas dificuldades, suas necessidades. Nós não temos como saber a necessidade de cada um, então nós vamos orar de maneira geral e todos estarão em particular colocando diante de Deus as suas necessidades, os seus sonhos, né, as suas aspirações, né, as coisas, todas as coisas, tudo vai ser colocado diante de Deus. Então vamos começar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esse culto, principalmente nós te agradecemos por essa santa ceia abençoada que nos faz lembrar que somos salvos, que temos a salvação, que se temos a eternidade contigo é por causa do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que morreu por nós, que morreu por causa dos nossos pecados. E a sua carne foi rasgada para podermos estarmos em
O seu sangue foi derramado para nos purificar dos nossos pecados e assim o Senhor nos enxergar como inocentes. Então nós te agradecemos pela tua obra, Jesus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício. Pai, nós te agradecemos pelo teu sangue. E queremos agora, com a nossa consciência da obra salvífica de Jesus Cristo, colocar diante de Ti, porque não temos outro recurso, não temos a ninguém que possamos pedir. Colocamos diante de Ti, meu Pai, no nome de Jesus, todas as nossas angústias, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, os nossos projetos, os nossos sonhos. Senhor, em nome de Jesus, seja o Senhor a nos responder, seja o Senhor a suprir todas as nossas necessidades, seja o Senhor a encaminhar os nossos corações ao pensamento correto, seja o Senhor a falar conosco para trazer respostas, e se essas respostas não estiverem chegando por algum motivo, seja o Senhor a revelar a nós, ou seja por pecado, seja porque não ora, seja porque não é a tua vontade conosco. Senhor, traz isso à nossa consciência, para que possamos ter paz. E sobre a paz eu queria te dizer, meu Pai, em nome de Jesus, que todos nós que estamos aqui, em que pese todas as ansiedades, como falou o apóstolo Paulo, estamos colocando diante de Ti em oração, em súplica, que a Sua paz, que transcende todo o entendimento, guarde os nossos corações. Queremos viver nessa terra, ligados a Ti pela oração, ligados a Ti pela igreja, de que o Senhor é o cabeça, mas independente dos nossos problemas, nós queremos e das nossas necessidades. Nós queremos que realmente a Tua palavra se cumpra em nós. Queremos ter o coração guardado pela Tua paz. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Por mais eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe as pessoas que vão aos hospitais, aos presídios e as pessoas missionárias que vão a outros países correndo o risco de perder a própria vida, que sejam abençoados. Te agradecemos pela vida dessas pessoas. Continua guardando essas pessoas e inspirando com teus filhos. Senhor, agora eu coloco o nosso país nas Tuas mãos e peço que o Senhor guarde o Brasil, que o Senhor evite o caos jurídico, o caos financeiro, o caos econômico, o caos social. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor não permita que o Brasil vá a ladeira abaixo mais do que já foi. Livra o Brasil da fome, da miséria. Senhor, em nome de Jesus, faça os campos prosperar, que as indústrias possam ser reconstruídas e gerar muito emprego. Livra o Brasil do desemprego, livra o Brasil das falsas estatísticas, livra o Brasil das políticas populistas, meu Deus, em nome de Jesus, que o comércio também prospere, a prestação de serviço, que o Brasil volte a ser a nação que era antes, que o Brasil volte a crescer e prosperar. Abençoa, guarda o Brasil, guarda as riquezas que o Senhor deu para nós, guarda o nosso território. É o que nós te pedimos e te pedimos mais uma vez, Senhor, que tenhamos uma semana, que vivamos uma semana em paz, independente de tudo que venha a ocorrer, e sempre em comunhão contigo, através da oração e dos cultos em Jesus Cristo. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos agora agradecer a Deus, lembrando os irmãos que, excepcionalmente no domingo que vem, o culto será às 18 horas, 6 horas da noite. E na outra ela torna o horário normal das 8h30 da manhã. Tá? Então, excepcionalmente, dia 24, o culto será às 18 horas, 6 horas da noite. Vamos agradecer a Deus, vamos pedir aí para abençoar
essa semana que está se iniciando hoje, e agradecer pela semana que terminou ontem. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela semana abençoada que o Senhor nos concedeu. Nós te pedimos por ela na semana passada. O Senhor abençoou, guardou, protegeu, livrou, cuidou de todos nós, cuidou dos nossos. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, Pai. Agradeço, antes de tudo, pelo Senhor ter nos salvo. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Pai, conceda a todos que estão agora participando conosco, as suas vidas, as suas casas, as suas famílias, um final de domingo e uma semana muito abençoada na tua presença. Guarda, protege, livra, Senhor, de todos os males, supre, ó Deus, em todas as suas necessidades, que eles sejam prósperos e bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem, em nome do Senhor Jesus. Eu concordo com a oração do irmão Luiz, com a oração de cada irmão, cada irmã, cada vida que orou conosco agora, em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor trazendo a cada uma resposta segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos, Senhor, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, no nome do Senhor Jesus. Ao término deste culto, leva todos aos seus destinos em segurança. Livra, meu Deus, de todos os males, e que essa bênção ela seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé, na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção. Então, estenda a sua mão para cá. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Que você tenha aí um final de domingo, uma semana aí muito abençoada, né? Na paz do Senhor Jesus. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.